De volta com o Bandeirantes Acontece para o nosso papo que acontece a cada 2 semanas com o Cid Torquato, presidente do Icon Libras e um dos grandes especialistas da vida da pessoa com deficiência. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Oi, boa tarde, Ronald, boa tarde, Zaidan, e a todos Olá, que estão com Cid. a gente agora. Legal, muito bom ter você aqui com a gente. Ô Cid, você mandou pra gente uma cartilha para combater o capacitismo e é sempre importante a gente tentar explicar com palavras o que significa o capacitismo e por que a gente precisa ter uma cartilha para explicar. Quando a gente usa expressões e comportamentos que diminuem os direitos ou colocam em situação pessoas com deficiência, inclusive expressões nossas do dia a dia e que muitas pessoas, nem por maldade, mas é por uma coisa estrutural, acaba fazendo uso de, como eu disse, expressões que são relacionadas a pessoas que têm algum tipo de deficiência e as pessoas nem se tocam que isso está acontecendo. Essa cartilha veio para trazer, colocar um pouco mais de luz sobre o tema, Cid? Ah, com certeza, e é uma cartilha muito bacana, né? Você teve a oportunidade de ver, ela visualmente é uma cartilha interessante em termos de conteúdo. Além de ser um conteúdo apropriado, ou seja, de atacar o capacitismo, mostrar o que é o capacitismo, mostrar formas de evitar o capacitismo, a cartilha também, Ronald, é escrita em linguagem fácil. Linguagem fácil. Esse é um outro conceito, um outro tema, né, junto com o capacitismo, que pouca gente sabe o que é. Então, primeiro, né, vamos conceituar o capacitismo. O capacitismo é toda forma de preconceito com relação a pessoas com deficiência, principalmente de acreditar, de pensar e de agir como se as pessoas com deficiência fossem necessariamente incapazes. Então, essa é a gênese aí do capacitismo. E, por um lado, né, também definindo aqui a linguagem simples. O que é a linguagem simples? Hoje, se você pensar, né, historicamente, a gente sempre escreve, principalmente documentos oficiais, rebuscados, né, com português. A gente capricha no português para ele ficar parecendo um pouco mais difícil. Sob essa visão, sob essa ótica da linguagem fácil, né, isso não funciona. Pelo contrário, a ideia é escrever de forma simples, né, para que todo mundo consiga entender, ou quase todo mundo, ou seja, o maior número de pessoas possíveis consiga entender o que está escrito em qualquer documento. Então, essa cartilha de combate ao capacitismo foi escrita já pensando nesse contexto de linguagem simples, né? E que é é uma inovação aí, né, para quem lida com pessoas com deficiência, para escolas, né, porque isso está sendo discutido, inclusive fora do Brasil, né, como é que você usa a linguagem simples e como é que você dissemina, né, essa nova cultura. Cid Torquato, faz tempo que eu não falo com você, é sempre uma honra. A gente fica muito contente quando você está aqui com a gente, não acontece. E essa história de capacitismo, né, que se apresenta de várias maneiras, né, se expressa de várias maneiras, não só em relação a quem tem alguma limitação, mas também com pessoas que não tiveram oportunidade de um estudo pelo menos razoável. E há sempre a ideia de que a pessoa só será útil se ela for treinada, né, para uma função na engrenagem de produção e tal. E no caso de quem tem alguma limitação física, mental, seja o que for, parece também, né, Cid, que mesmo que a pessoa tenha a capacidade, porque aquela limitação não significa não ter a capacidade de fazer isso ou aquilo, as portas ficam fechadas. Há uma premissa de que ela não conseguirá fazer. Há também esse problema adicional, me parece, não sei se você concorda com. Assim, sem dúvida. Né, as pessoas existem, obviamente, se eu perguntar, né, para qualquer pessoa, você tem preconceito contra pessoas com deficiência? A pessoa vai dizer não, mas
no fundo, eu que tenho um pé lá, outro cá, né, eu quebrei o pescoço aos 16 anos, então eu vivi uma vida inteira sem deficiência. E daí, quando eu adquiri a deficiência, uma das coisas que eu exercitava, e faço de uma certa forma até hoje, né, comparar a minha visão, o que eu trazia dentro de mim, o que eu trago dentro de mim com relação àquela questão e como eu devo agir. Me explicando melhor, eu tenho trabalhado, estou trabalhando os meus preconceitos, e tentando entender de onde eles vêm, como funcionam, para entender um pouco do preconceito das outras pessoas, exatamente para poder atacá-los. Como o Ronald falou logo no começo, como com a questão do negro, né, e de outros grupos minorizados, o que acontece é uma falta de conhecimento geral, né, e um preconceito estrutural. Nós aprendemos, né, ao longo da vida, né, inclusive de forma oficial no passado, de algumas vezes, né, mas na televisão, nas revistas, ou seja, na comunicação em geral, quase que nós aprendemos a ser preconceituosos. E o exercício que a gente tem que fazer é se libertar, né? Tentar se expurgar desses preconceitos, para enxergar um mundo sem preconceitos, porque ele é completamente diferente. No caso específico das pessoas com deficiência, ele representaria, né, acessibilidade estrutural, não preconceito estrutural, para a participação plena dessas pessoas. Então, o que hoje, né, o preconceito, ele acaba não deixando que as pessoas com deficiência consigam, de fato, ser incluídas na sociedade, sentirem-se incluídas. Então, é um trabalho ainda, tem muito para fazer, tem muitos corações e mentes para conquistar, e uma cartilha como essa, com certeza, vem, né, ajudar nessa trajetória. Ou seja, um material como esse, que divulgação ele tem para a massa, nas escolas, Bom, em centros comunitários, como é que isso se espalha pela sociedade, uma cartilha que traz essas orientações importantes e essas questões importantes? Zaidan, como sempre, uma excelente pergunta, porque realmente uma cartilha tão bem feita como essa, depois ela vai enfrentar problemas de divulgação, de comunicação. Embora as instituições que se reuniram para produzir essa cartilha, com destaque para a Fiocruz, mas com participação da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e de outras entidades, ela foi concedida a várias mãos e todas essas instituições estão divulgando. Eu participo de um grupo, né, de um movimento chamado Fórum Paulista para Acessibilidade e Inclusão da Pessoa com Deficiência, formado por 30 entidades e órgãos públicos de peso, os tribunais, os ministérios públicos, né, no nível federal e estadual, ou seja, várias, vários órgãos públicos de peso. E nós estamos nos preparando para, a partir agora de ação do Carnaval, fazer, né, essas 30 entidades uma comunicação massiva, ou seja, todo mundo vai divulgar ao mesmo tempo, com o intuito, obviamente, de atingir os nossos públicos, mas também que, pelo esforço coletivo, isso reverbere para além dessas redes específicas. Então, você tocou num ponto-chave. Muitas vezes produtos como esses são feitos e acaba não chegando em quem tem que chegar, que na verdade é o cidadão comum, né, que é quem nós temos que impactar, né, com essas ideias inclusivas. Ô Cid, antes da gente encerrar, só queria trazer aqui para as pessoas se colocarem nesse contexto de
que isso está arraigado na nossa forma de falar, de nos expressarmos, em qualquer situação na vida, e a gente não percebe quando é desse jeito. A cartilha traz com clareza frases que são certas e frases que estão corretas e que vão, de alguma forma, conectar você com alguém que tem algum tipo de deficiência. Por exemplo, a gente está falando, fulano se fez de surdo. Na verdade, você deveria ter dito que parece que a pessoa não ouviu ou não entendeu. Parece que no trânsito, você é cego. Quando você fala um negócio desse, a pessoa não percebeu algo ou não enxergou algo. Esse é o jeito certo, né? Fulano deu uma de João sem braço. Ou seja, ele tentou fugir das obrigações. Deu uma de João sem braço. Ou seja, quem não tem um braço não executa determinadas coisas e foge das obrigações? Fica essa pergunta. O fulano de tal deu uma mancada. Deu uma mancada, ou seja, ele furou com algum compromisso? Faltou com o compromisso? Então, a caracterização disso é alguém que manca, é essa a conexão? E por aí vai, né, Cid? Tem várias formas, e se as pessoas forem a fundo, vão perceber que elas usam várias todos os dias. Sim, né? E é aquela típica, desculpa de aleijado é muleta. Nossa, mas essa então, não. Essa é clássica, né? Não, e traumática, porque aleijado, né? Hoje em dia eu escuto essa palavra e me arrepia até, né? Mas era um termo que foi usado até, né, não muito tempo atrás, e até que, de uma certa forma, o movimento das pessoas com deficiência percebeu que a semântica era fundamental. Então, se procurou, inclusive no âmbito da ONU, né, hoje a gente fala em pessoa com deficiência, que foi a forma menos, talvez, traumática de se referir a alguém com deficiência, né? E a gente tinha no passado, né, aleijado, paralítico, né, e outras tantas expressões que não são legais. E se não há um combate também, né, como você mesmo mostrou agora, a essas expressões, essas palavras, as pessoas continuam repetindo e aquele capacitismo estrutural do qual nós falamos, que é o grave, aí, que é isso que a gente tem que mudar, se perpetua. Então, bom, pelo menos aqui nós estamos dando a nossa dica aí para quem está nos ouvindo. Espero que isso desperte o interesse do nosso ouvinte em entender um pouco mais sobre esse contexto e aprender, né, de repente mudar padrões de comportamento, de fala que possam ser agressivos a certas pessoas. Perfeito. Se você colocar aí no Google ou em outro buscador a expressão combata o capacitismo, você vai chegar nesse conteúdo que durante esse papo aqui com o Cid, com o Zaidan, comigo, ficou sendo exposto na nossa transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo nosso site, pelo Bandplay também. Foi lá exposto o tempo todo, então dá para você ter uma ideia do que se trata. No próprio vídeo você consegue ler com tranquilidade tudo que está incluído nesse conteúdo. Cid, muito obrigado mais uma vez. A gente se fala em breve aqui no Acontece, tá bom? Muito obrigado. Abraço, Zaidan. Abraço, Ronald. Abraço, e a todos aí que Valeu. nos escutam. Valeu, obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Agora